Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga! Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não esqueça de inscrever-se no canal. Para você é só um clique, mas para nós aqui no Despluga a sua inscrição é muito importante. Então inscreva-se no canal, dá essa força pra gente aí, pessoal, tá bom? Quero falar da minha equipe hoje na mesa de comando. Fagner Arruda, aqui ajudando nas demais atividades aqui de bastidores, a Magvânia Cavalcante. A produção é feita pela Fátima Nunes e eu vou falar da nossa convidada. Gente, ela é a rainha do feno. Ela é formada em letras, agrimensura e ela é engenheira civil, domadora, doma e treina cavalos, é instrutora de equitação. Caramba, tanta coisa. Maiara Leão, seja bem-vinda ao Despluga. Tudo bem com você? Opa, boa tarde. Eu sou o que eu sou, Maiara Leão. Nós somos o meu chapéu, né? É como eu inicio meus vídeos lá, né? E tem que ter uma identidade mesmo. Sim, e sim, a gente nunca é uma coisa só, não é, Euclides? Caramba, mas muita coisa, né? Você fez engenharia civil, você fez agrimensura. Conta, fala um pouco, faz um overview da sua história pra gente. Lá no início. Pra ser sincero, minha família também tinha esse conceito, né? De dias de semana na cidade, fins de semana em fazenda. Então, o meu contato com animais, né, cavalos e gado, foi desde sempre, faz parte da identidade. Mas o cavalo entrou de uma forma especial. Meu pai me presenteou aos 3 anos. Você ganhou um cavalo aos 3 anos? Isso, que e legal. É uma das memórias mais antigas que eu tenho. É dele. Mas você ganhou um cavalo normal ou ele era um cavalo pequeno? Potro. Ah, um potro, né? Só que eu perdi quando ele estava com 7 anos, o peão da fazenda, porque fraturou a perna dele num acidente. Eu nunca montei sozinho o meu cavalo. Aí, com 13 anos, eu comecei a estudar equitação clássica. Uhum. E aí já vai uns 26 anos de estudo e dedicação, além das outras áreas, né? Eu pensava que eu ia ser lady. Aquela que só tem um cavalo lá na hípica, tranquilinha, né? Aquelas eu só chego lá, chego, só monto no cavalo, faço meu hobby e vou embora. Mas a verdade é que foi chegando um momento assim que eu estudei tanto que eu estava ficando melhor do que meus instrutores. É mesmo. Mas assim, mas você não se dedicou por exemplo, a engenharia civil, que é uma baita profissão, né? Engenheiro civil, aí você foi pro lado da equitação. Na verdade, eu nunca abandonei a equitação e tentei evitá-la estudando tudo isso. É porque por influência da família, a família quer que você eu acho que tem as nossas crenças, né? Uhum. De que você tem que ter um diploma, uma profissão, tem que ter essa visão de andar sempre arrumadinha. E eu sempre trabalhei em escritório, tanto em agrimensura quanto em engenharia civil. Caramba! Eu fui sempre... Trabalhei aqui na obra da 020, na fiscalizadora, que sai de Planaltina a Formosa. Sei. Aquela obra, o papel da agrimensura é fazer o quê? A medição? Medição. Eu trabalhava na parte da medição e fiscalização da obra. Caramba. Então eu sabia o que foi movimentado de terra, volume, o que foi executado, era obrigação minha de controle. Aí depois dessa área eu migrei para ferrovias. Ferrovias? Ferrovias, fiz projeto geométrico de ferrovia. Dá um exemplo de uma ferrovia que você está fazendo. Eu trabalhei na Norte-Sul, na Leste-Oeste, que é na Bahia, né, no Nordeste, e fiz o pré-projeto da FICO, da Centro-Oeste. Inclusive, eu tenho publicação internacional. Railway 2014, consta meu nome lá, exatamente por causa desse trabalho. Que legal. E como é que foi essa sua ida para cavalaria, digamos assim, para equitação? A minha formação é equestre, basicamente é influência militar. Seus pais eram militares? Comecei dentro de um regimento de polícia montada. Não, eu era civil. Você foi para cavalaria? Cavalarias. Caramba, que legal. Qual? Da PM ou do Exército? Da Polícia Militar. Da PM, né? Isso, em Goiânia. Aí quando eu vim para cá, continuei montando aqui e tive em Goiânia eu tive 11 anos sob a tutela de um coronel que me dava aulas.
E aqui eu também tive apoio deles e também tive aulas com o general. Eu atuei em coisas diferentíssimas. Eu sei fazer um cavalo de atrelagem. O que é cavalo de atrelagem? A própria carroça. É um nome bonito para falar cavalo de carroça. Mas é porque é um esporte clássico. Nas escolas europeias, da formação europeia, existe a formação em instrutor de equitação superior na Europa. É uma das últimas cadeiras, porque é um dos exercícios mais difíceis. Porque você vai partindo, você monta num carro a 60 por hora. Sem cinto de segurança. Você fica pulando, né? Você é exigente e você tem que controlar. Você parte de 1, vai para 2, que é uma parelha. E eu cheguei a um tandem, que é cavalos em linha. Um preso na carruagem, o outro praticamente solto avante. E cerca de umas 300 pessoas no mundo fazem isso. Caramba, então eu tive essa fazer chance. Aquele filme do Ben-Hur, né? Que tem aquela... Exato, tipo biga. Dá para me divertir? Dá. E assim... Fui me dedicando e eu notei, eu já tive cavalo em hípica, chegava uma certa época do ano, não achava feno. Gente, não é possível. É um alimento, né? Você, na verdade... O feno alimenta mesmo? Parece que é tão seco, tão sem vitamina, sem E eu vou te falar uma coisa, por exemplo, a banana passa. É mais doce do que a natural? Não sei. Não, certo? Acho que não. A uva passa. Não. É mais doce do que a natural? A uva seca? Não, acho que não. É? Sério? O sabor da uva passa é mais doce. É mais doce? Do que ela natural. Por quê? Se cristaliza o açúcar? Porque você tira a água, você desidrata. Entendi. Aí você aumenta a concentração de nutrientes, como então, açúcar, a técnica serve mesmo para o cavalo, né? Para a palha, é o mesmo conceito. A diferença é que sem a água, né? Você mantém ele em conservação por mais em tempo indefinido, desde que não tenha contato com água, que não vai apodrecer, e ainda concentra os nutrientes. Caramba! Então é um alimento de alto valor nutritivo, principalmente para animais, né? Um dos nossos clientes aqui é a Fazendinha, Brasília. E lá eles têm coelho, tem chinchila, tem mini horse, cavalos pequenos, pôneis, cabras, todos vegetarianos, todos se alimentam de feno. Tá, mas aí você começou, você ganhou um cavalo. Assim, Ganhei, aí fui morar no Paraná. Comprei um cavalo dentro de um aras que produzia feno. Aprendi as técnicas lá ao longo de 4 anos. Achei interessantíssimo. Nossa, o Tifton foi assim, a revelação da qualidade do produto, né? Gente, aqui tem... Quando eu cheguei lá no Paraná, eu pagava feno aqui eu lembro, 25 e lá era 6. Caramba. Ué, que coisa interessante, né? E é o mesmo feno, né? É o mesmo feno. Só que aqui realmente a gente tem uma condição climática diferente. Aqui nossa seca é muito rigorosa. Temos 5 a 6 meses de seca. Não é verdade? A gente sabe muito bem que junho, julho, agosto, setembro, as chuvas frio, muito né? escassas. Em julho... Maio do ano passado eu só vi uma chuva aqui. Realmente então, aqui meses as últimas águas são em março, né? Exato. Então a gente tem um inverno muito rigoroso e muitos animais aqui. Brasília tem uma alta concentração de cavalos embaiados. Porque, querendo ou não, eu acho que faz parte do nosso inconsciente coletivo o cavalo. Já percebeu? No mínimo, o seu avô andou a cavalo. Com certeza. Você conhece a história de pé rapado? Não, mas vamos conhecer. Toma o seu café, que você está querendo tomar café. Deixa eu falar para a galera ali, enquanto ela toma o café aqui. Inscreva-se no canal, galera, tá bom? Dá essa força pra gente aí. Esse tempo aqui é para ela tomar um café e você apertar esse botão aí, inscrever-se no canal, tá bom? E vamos voltar para ela, para a história dela que tá bem legal. Gente, se inscreva e marca o sininho, tá? Tem um sininho aí também. Legal, boa. Sim, mas como que você... você começou... Aí você descobriu a técnica do feno. Descobri a técnica produção do feno. Hoje aí você veio para Brasília, como é que foi? Foi um longo caminho. Aí eu decidi fazer uma área pequena na propriedade dos meus pais. Seus pais têm uma propriedade aqui em Brasília? Em Goiás? Em Goiás. Aí dessa expertise, né, que eu trouxe do Paraná para cá, já gerou
Eu gerei expertise e gerei network a respeito, né? Cheguei a ficar 3 semanas sozinha na fazenda, só trabalhando. Caramba! Então exige um pouco de coragem em se empreender, né? Quando você descobre né? uma expertise, você também arruma muita coisa para você fazer. Mas é um nicho do nicho da agricultura. Hoje eu percebo que realmente... Mas tem demanda aqui para... Muito. Tem muitos aras? E no país inteiro, na verdade. Porque a gente, é o que eu te falei, o mercado do cavalo hoje no Brasil gera mais emprego do que o automobilístico. Qual é o negócio do cavalo? Me explique, porque assim... O cavalo, assim, só para a gente fazer um quadro aqui. Claro. O cavalo, ele não produz leite. Então ele não tem um produto. O cavalo, ele não tem mais a necessidade dele no transporte, porque tinha antigamente. O cavalo, ele não serve para sêmen, porque ele não... A não ser que seja... talvez eu esteja errado, né? Aí tá. Qual é o negócio do cavalo? O negócio do cavalo primeiro que a gente... Vou falar a verdade, eu sou concorrente da Harley Davidson e da Disney. Explica. Simples. Eu realizo o sonho. Quem é que não quer estar sentado numa posição de poder? O cavalo foi trono de reis. O cavalo é a maior arma de guerra conhecida pelo ser humano. Foi a arma de guerra que mais ganhou batalhas. Ocupou todo o território conhecido da humanidade. Pra você ter ideia, o muro da China foi construído para evitar Gengis Khan, né, o mongol, de entrar na China. Você acha que conseguiu? Não conseguiu. O maior império existente, né, foi aquele que quebrou os 1000 anos de escuridão da Europa. Foi o Império Mogol. Ele é 2 vezes maior do que o Império de Alexandre o Grande e 4 vezes maior do que o Império Romano. Foi um grande império, né? E 4 vezes maior do que o Império Romano. Por quê? Porque o exército deles era feito de cavalos. Todas as técnicas. Quem adquiriu isso depois e usou muito bem foi Napoleão. Sim. Até na verdade, vocês acham que na Segunda Guerra já começou a ter motorizados? Mas uns 70%, 80% das batalhas ainda foi em cima de cavalos. E não está longe. Hoje, qual é a importância? Assim, Hoje a importância dele é lazer. Lazer. Esporte. 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 E reprodução e trabalho. Ainda temos animais. Nada vai substituir o peão montado num cavalo na lida. Nada. Conduzir gado. Conduzir gado, lida de animais para as cavalgadas. Ainda é um transporte e muito usado. Porque faz parte do nosso, vou te falar assim, imaginário coletivo. Hoje as pessoas, alguma parte sonha em andar numa Harley Davidson. Mas muito mais pessoas sonham em montar num cavalo ter muito cavalo, bom. Né? Em ter o cavalo. Tem aras famosas aqui por perto? Temos muitos. Eu sei do Eduardo Costa, tinha Eduardo Costa, né? Em Minas, né? Tinha tem um rancho, né? De aras em Minas, né? Em Minas. Ele é amante do manga larga machador. E acho que o ex-namorado, o noivo da Paula Fernandes também tinha um aqui perto, né? Bem, tem? Aí eu já não desconheço, não nego. Mas eu aqui, por exemplo, tenho vamos para o clássico, por exemplo. Temos a quantidade de hípica aqui concentrada aqui é maior do que de São Paulo. É mesmo? Quais são as hípicas aqui? Tem a hípica de Goiânia? Não, temos a Sociedade Hípica de Brasília, temos no Lago Sul, temos na Rota do Cavalo algumas. O BGP? Não, temos a Ande, né, que tem escola também, um dos lugares onde eu já montei também. Então, RCG, né? O RCG ele comporta alunos, mas tem que ser militares. Tem que ser militares? Tem que ser filhos de militares e, eventualmente, a não ser como eu fui por muitos anos, né? Fui convidada por amigos, né? Que falavam, mas vem montar meu cavalo. Aí eu ia lá, toda alegre. Eu lembro que é bem antigo isso, hein? Quem gostava muito de cavalo era o presidente Figueiredo, né? Exatamente. Ela amava cavalo, né? Um dos meus instrutores, o
Juarez Marcon, Coronel Juarez Marcon, é quem acompanhava ele nas suas aventuras equestres. Ele tem tudo catalogado, cada foto incrível que você merecia trazê-lo aqui, na verdade. Pois é. Juarez Marcon. Ele é coronel? Coronel reformado. Juarez Marcon. Eu vou passar para produção para ver se a gente consegue. Eu acho que ele sim. Ele carrega muita história tanto da cavalaria, criação, né? da cavalaria. Hoje a cavalaria é uma arma importante nas forças, né? E atua até hoje, não tem jeito de não ter uma cavalaria no policiamento ostensivo. Porque impõe, né? E também para multidões, né? Para enfrentar multidões, né? Exatamente. O cavalo ele é mais, ele consegue impor mais, né? Na verdade, se você montado a cavalo, conjunto cavalo-cavaleiro, corresponde a 18 homens do choque, com o dobro da velocidade. Eu tive um amigo, né, que foi meu ferrador lá no Paraná. E ele contava que ele entrou para PM se achando o máximo, né? Não, eu vou pro choque, eu vou ser o cara mais foda. Eu quero ir para onde o bicho pega, que eu sou bom nisso. E a gente tava lá, que batia no escudo, pá. E contra a população, e o povo jogando pedra, xingando, e batendo cuspindo neles e descendo. Aí eles ouviram no rádio. Ó, a cavalaria chegou. Eles disseram que a verdade é essa, a sensação é o chão tremer. O chão tremeu, eles se abriram e ele dizia, só via neguinho espirrando. Eu não tenho como mudar a história, né? É verdade. Então é verdade, você está ungido de poder quando você está montado a cavalo. Mas o paradoxo é exatamente esse. Você pega o animal mais covarde da natureza e transforma ele na maior arma de guerra conhecida pela humanidade. O cavalo é o animal mais covarde da natureza? Sem dúvida. Por quê? Porque a função dele é só comer, reproduzir e servir de alimento. Por isso que eu falei assim, qual é o negócio? Ele não tem um chifre para se defender. Sabe do que ele... A única habilidade... A pele dele é tão fina quanto a nossa. E apesar dele expressar tanta força, ele é o maior paradoxo mesmo. É um dos animais mais delicados que pode haver. Tanto que boa parte dos medicamentos são testadas em cavalo. Eu quero chegar nessa parte aí, mas antes eu quero entender como que você se tornou uma... Como é que você se tornou uma... que dá aula para... Instrutora de cavalarista. É cavalarista que fala, né? De equitação. Equitação, sim. Exato. Equitação. Foi um processo também. A gente é questão de você... Eu comecei formando cavalos. Esses 11 anos dentro da cavalaria, sob a tutela do Coronel Eber, foram 11 anos nem formando exatamente, foi corrigindo cavalos. Porque ele sempre chegava assim, olha, eu nunca cobrou nada. Então, o meu compromisso era sempre por lealdade. E nesses 11 anos ele chegava em pessoas assim, o cavalo está guardado na baia porque o dono não está dando conta. Ele chegava no proprietário e falava, não, as minhas meninas, né, éramos 3 ou 4, sempre esse número de alunas, está interessada em montar e vai montar sobre a minha instrução. Coronel Eber formou 7 campeões goianos, na época em que o hipismo, o salto, tinha muita representatividade, na época do Figueiredo. Exato. E tinha relevância. Vice-campeã brasileiro de Amazonas, foi a aluna dele. E é um grande pessoa mais representa na minha formação é ele. 11 anos é um bom período, né? De conhecer, né, estreitar, de passar um conhecimento. E quando eu fui sair de lá, né, vamos falar assim, alternava aqui em Goiânia, eu fui percebendo que realmente você chega um momento que você está superando os seus instrutores. E me apaixonei também pela parte de adestramento, que o salto em si, na verdade, é uma prova de adestramento com obstáculos.
A gente tem representante nas Olimpíadas, na cavalaria? Muito relevante. No hipismo, né? No hipismo, sim. Muito relevantes. A gente teve o Rodrigo Pessoa, que foi 2 vezes campeão das Olimpíadas. Com É verdade mesmo que para ser cavalheiro é necessário ser magrinho e pesar 50 quilos? Não. Um dos maiores cavaleiros da modalidade Western, hoje é o número 1. Sean Flárida. Ele estava pesando até pouco tempo atrás uns 140 quilos e ele faz potros, de 3 para 4 anos. A questão é que as pessoas vão falar assim, são animais que pesam 500 quilos, 20% do seu peso é distribuído entre 4 membros. É lógico que a gente não inicia um potro montando 6 horas por dia. Você trabalha 40 minutos e vai aumentando essa carga paulatinamente até chegar ao que normalmente você faz sessões de 40 a 1 hora por dia de trabalho, 2 ou 3 vezes na semana, de acordo com a sua necessidade. Exato. Agora, se você quer um animal de alto rendimento, você vai montar 5 a 6 vezes. 5 a 6 vezes? Por semana. É mesmo? Todos os dias. É um atleta. E é um atleta de alto rendimento. O mundo do cavalo em si é um espetáculo, vamos falar a verdade. E igual eu te falei, por quê? Porque mexe com o sonho. E outra. Com certeza. Nesse ponto eu concordo com você. Porque imagina se você numa Olimpíada, sei lá, você ganhar uma medalha em qualquer. Aqui em Brasília temos uma pessoa muito relevante. Aqui a gente tem inúmeras pessoas relevantes, mas, por exemplo, a gente tem o paraatletismo, né? O paraequestre. Não, paraequestre. Chama, na verdade. A Marcela Parson, ela já foi a 3 Olimpíadas como técnica de alguns alunos, inclusive medalhistas. Que bacana. O legal do cavalo é isso, não tem limitação. Eu já vi gente amputada, só tem o tronco montando a cavalo, e é necessário para eles. Você dá instrução em qual local? Estamos na Rua 21 do Lago Oeste. Lago Oeste? Isso. Lago Oeste fica. Você me falou aquela hora, eu fiquei meio perdido, mas Lago Oeste fica depois do Lago Sul. Não, é subindo o Colorado, né? E a gente vira à esquerda contornando o parque. O meu vizinho de frente é o Parque Nacional, né? Fica perto daquele shopping lá. Não. Não? Não, meu vizinho de frente é realmente o Parque Nacional, só que eu tô do lado oposto da entrada da água mineral. Tá. Do outro lado, literalmente, do parque. Agora eu entendi, agora eu já sei onde é que é. Exato. Mas realmente, as noites lá são lindas, eu vejo toda a cidade. Como que faz para domar o cavalo? Quando o cavalo ele nasce, precisa ser ainda, mesmo se ele nascer em um ambiente pacífico, em ambiente caseiro, ele ainda precisa ser domado? Precisa. Por quê? Porque para ele você vai ensinar a nossa língua. E ensinar para uma criança é muito mais fácil do que para uma pessoa mais velha. Tem 2 quesitos que é muito importante. As pessoas sempre acharam relevante, vou falar de hábitos agora, domar o cavalo a partir de 4 anos, em que ele teria uma questão física melhor, ou seja, a parte óssea dele estaria melhor formada. Mas aos 4 anos, ele está relativamente, em relação ao ser humano, entre 20 e 24 anos. Agora, com a gente fala assim, os primeiros contatos mesmo da linguagem, a gente faz a partir de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio que começa... seria com 12 anos, na proporção. O que é o adequado para você ensinar uma segunda língua. E a gente não começa montando, a gente começa ensinando do chão. Eu falo para ele o que ele pode ou não pode fazer perante um ser humano. Entendi. E a gente usa uma linguagem. Hoje se usa uma linguagem que foi decodificada pelo Monty Robert. Ele, grande domador que domou e prestava consultoria para a rainha da Inglaterra. Olha que legal, né? Legal. E além de tudo, o estábulo da rainha da Inglaterra vale alguns bilhões, né? Ela era, né, uma grande criadora de cavalos de corrida.
Minha Eu não mãe sabia. Sim. Eu sei que ela teve na guerra, né? Teve. Aliás, ela teve em todas as guerras. A surpresa é ela ter morrido, né? Mas ela era um símbolo nosso, da equitação. E eu te explico até por quê. Pra você ter ideia, acho que foi ano passado mesmo, antes do falecimento dela, ela mandou 5 embriões da linhagem do Secretariat, que foi um cavalo que ganhou a primeira vez a tríplice coroa em corridas, para ser leiloado em Dubai. O mais barato saiu por 50 milhões. Caramba! A questão, assim, na Europa, por exemplo, é muito consolidada a questão do cavalo, muito clara. Toda a educação na França é financiada pelas corridas. Aí você olha assim, gente, jogos é ruim. Tudo depende, né? Tudo depende. Tudo depende. Exatamente. Aposta, não sei o que, é a cultura deles, eu não estou aqui para julgar. Mas eles investem em educação de primeiro mundo em função do cavalo. É o cavalo que produz isso. É a desculpa, né? Aqui mesmo, a gente teve alguns recordes recentemente na raça quarto de milha. A gente teve uma égua de linhagem de tambor chamada Miss Fortune Full, vendida por 50%, 2,5 milhões. Caramba. É muita grana para um cavalo, não é não? Ela traz retorno. Traz retorno? Traz retorno. Nos torneios, Os filhos dela, todos nas corridas de 3 tambores, todos que eu conheço, corrida tá de 3 tambores, 16. Ela dá a volta nos tambores. Sempre bate 16. É um espetáculo, querendo ou não, a indústria toda está relacionada com isso. Eu vou falar assim, a gente acha que é brincadeira, mas não é. É a recompensa de um trabalho duro, você ter o seu cavalo. Eu trabalho, vamos falar, 24 horas em função do cavalo para desfrutar uma. Por isso que equitação é a arte de educar reis. A gente está falando de uma arte de educar reis, e o maior exemplo é a rainha da Inglaterra. Crianças também? Sim, a partir de 1 ano a gente tem até educação lúdica. É lúdico, tem né? Antigamente, não sei se antigamente, mas descobriram que o animal também ajudava no tratamento de algumas doenças de crise, né? Às vezes a pessoa andando a cavalo, ela acabava relaxando, por exemplo, pessoas com Down, pessoas com alguma isso é verdade? Não é só verdade, como é fato científico. Científico, né? Científico. Primeira vez que eu vi ecoterapia foi na escola do RPMON, em Goiânia. RPMON. Mas não tinha uma legislação. Para você ter ideia, né? Nessa época não. Hoje, o plano de saúde tem que cobrir, porque cientificamente a melhora de criança com paralisia cerebral, com Down, com pessoas que tiveram acidentes de paraplegia e tudo mais, científico, no mínimo é 30% de melhora. É mesmo? 30%? Imagina assim, isso é o que você consegue provar matematicamente. Mas, por exemplo, um pai que o filho nasceu com paralisia cerebral e não anda, eles começam a andar. Caramba. A gente usa vamos falar assim, todo mundo que trabalha com desenvolvimento pessoal fala muito das coisas sair de dentro para fora. Mas não é só isso, né? Tem o de fora para dentro também. E o cavalo te permite isso, porque ao caminhar, ele simula que o seu corpo está caminhando. Para o seu corpo que não caminha, o seu cérebro começa a processar. O que está acontecendo? Eu estou andando. Deixa eu mandar comandos para eu não cair. Estou explicando de uma forma bem simples. Sim. Você está burlando o sistema. E eu te falo assim, ainda tem uma questão de estar num ponto mais alto aos olhos dos homens em geral, né? E isso, como eu te falei, é uma posição de poder. Então mexe com a autoconfiança. E se você não está atento, vou falar alinhado, corpo, mente, alma e coração, o cavalo vai comandar. Ele vai te liderar. E o cavalo te liderando não vai ser bom para você. Não é. Porque o instinto dele de sobrevivência vai ser maior. Cavalos em si, tem assim, a gente tem relacionamento, tem tudo, mas ele não pode ter o mesmo afeto como os humanos.
Ele não tem. Não pode, né? Na verdade, ele não tem. Porque se ele serve de alimento na natureza e ele perde um membro deles lá, né? Filhote ou não, se ele voltar no local, ele está sujeito a ser a próxima vítima. Entendi. Se ele parar demais para lamentar, ele vai ser alimento. Sim. Isso também é uma chave aí da gente andar sem murmurar. É verdade. A gente não pode murmurar, você tem que ir sempre em frente. Senão você vira Qualquer pessoa caça. pode aprender a andar a cavalo, independente da idade? É o único Idosos, esporte que mulheres, não crianças. tem idade para você aposentar. Único. O cavalo, o atleta mais velho, né, que já foi para uma Olimpíada, estava no alto dos seus 76 anos. E ele estava cogitando, um japonês estava cogitando. Não sabia se ele ia voltar dali 4 anos, porque o cavalo dele já estava com 20. Ele estava com 76 e o cavalo dele com 20. O auge físico mesmo, assim, do cavalo de esporte é dos 12 aos 16. Então é um relacionamento de vida. E outra coisa, as pessoas ficam pensando assim que é judiação você trabalhar um cavalo. Mas é muito mais crueldade você abandonar um cavalo. Falar assim, ó, ele vai ter que viver na natureza sem a mão do ser humano. Sabe É por quê? difícil para ele? Os cavalos Mustangs dos Estados Unidos, se você nunca tocar neles, eles vão viver a média é 7 anos. É mesmo. Só 7 anos. Esses Mustangs são bem famosos, né? Muito. Eu tô vendo um seriado, que é o Yellowstone. Não sei se você já viu. Um pouco só. É muito interessante. É o tempo todo, o cavalo, depois você vê. Ele já está na 5ª temporada. E sim, tem um momento lá que eles comentam, né? Principalmente no Texas, né? Parece que tem ainda muito dessa raça Mustang. E eles são livres, soltos, né? Assim, ou ainda você tem alguma informação que eles que pegam isso para... Na verdade, sim. Eles fazem coletas anuais e distribuem para as pessoas interessadas lá. Aí tem até uma prova, que é o desafio do Mustang. Você tem um tempo X para domar, ensinar e ainda fazer uma apresentação freestyle. Mas voltando assim, ó, eles vivem 7. Sim. A média hoje do cavalo vivendo sob a tutela do ser humano, esse de esporte, é 30. Quase que triplica, né? Não, quadruplica, né? 28, 7 vezes 4, 28. Então, não é crueldade você privar ele de tudo isso de vida? É, com certeza, né? Porque o cavalo na natureza ele tem dificuldade de alimentação? Exatamente. Vai ter dificuldade de alimentação, de vermifugação. Qualquer ferida vai torná-lo presa. Qualquer indisposição. A gente sabe que carrapato é endêmico, né? É uma praga no mundo inteiro. E a doença e o carrapato transmite um hematozoário que fica no corpo e gera anemia profunda. E aquilo vai definhando também o cavalo. Então, tudo isso aqui, ó, o cavalo só se dá bem quando está com você. Porque você cuida dele, você trata, quem né? cuida, você trata periodicamente. Por mais que eles falem assim, gente, é anjo de ação. Você põe o cavalo na baia e deixa ele solto. Poucos são aqueles que vai se recusar a voltar para a baia. Eles gostam de ficar na baia? Sentem protegidos. Na natureza eles dormem 1 hora, em intervalos de 15 minutos. Numa baia eles deitam e dormem. O cavalo deita? Só os de baia. Os soltos não, só quando é potro. Quer dizer que o cavalo na natureza ou solto, que esses cavalos de rua, por exemplo, eles não deitam nunca. Não, porque eles têm que estar em alerta, né? Tadinhos, né? Poxa. Mas não é da natureza deles. E os de baia deitam e dormem. Os de baia, a maioria, né, aprende a deitar e dormir. Por isso que a gente tem cama. De serragem ou de palha. Né? Então interessante, né? É isso que eu tô falando. Você, entre dormir na cama e dormir ao relento, né? Vou falar embaixo do sereno, ele prefere a baia. Poucos são aqueles que escolhem. Tem aquele cavalo que tem um perfil que não se adapta, mas é a exceção. Assim como é a exceção também o cavalo maltratado.
É exceção, né? Não, aos meus A olhos maioria do pessoal cuida bem dos cavalos. Olha, eu já vi gente, carroceiro, tirar da boca de filho para dar comida pro cavalo. Por quê? Porque é o cavalo que trabalha e gera o recurso. Então a gente realmente tem que louvar a nossa história com o cavalo. Hoje eles estão se dando bem, né? Não está indo para guerra, serve para lazer. E tem sim. E tem essa questão de você se sentir super bem montando um cavalo. É perigoso? Não vou mentir para você. Então, a pessoa que quer montar um cavalo pode tomar sua água. O que uma pessoa que quer começar nessa área de equitação, pelo menos montar por lazer, o que ela precisa fazer? O cara que quer andar de moto vai lá na moto, compra uma moto e sai andando. E quem quer andar a cavalo, o que precisa fazer? A escola. Ir para a escola, né? Ir para a escola. Existem inúmeras escolas de acordo com o seu perfil, né? Vamos falar assim, com as modalidades. Eu mesma tenho formação tanto western quanto clássica. Qual é a diferença da western para clássica? Western é aquela do faroeste, do bang bang? Exatamente. Explica pra gente. É o perfil do cowboy. Cowboy? Cowboy, cowgirl, estamos lá. E a clássica? É aquele igual você falou, do salto, do olímpico, do adestramento, né? Aquele mais plástico. São 5 modalidades clássicas, basicamente, assim, organizadas pela Federação Equestre Internacional. É o salto, o adestramento, a atrelagem, o volteio, que é aquele de ficar saltando em dupla, o trio em cima de um cavalo que fica galopando, sabe? O volteio e o para-equestre, né? São só 5 modalidades reguladas assim, pela Europa. O western, tem como ensinar o western? A forma? Vamos supor, aí a pessoa você entra na parte de lida, né? Primeiro aí você vai para uma escola, vamos falar assim, não, eu vou querer, mas quero voltar Aí eles não têm uma de base, igual é a clássica, né? E até é uma proposta. Mas tem assim, eu quero aprender a montar no básico e depois você deriva para as modalidades. Vai me especializar em rédeas, ou tambor, apartação, range sorting, que é um esporte de família. Apartação. O que é apartação? O tambor eu imagino, né? A gente já vê nas Olimpíadas. E a apartação? A apartação era a modalidade número 1 do Brasil, uns 40 anos atrás, desde apartação western. Sabe aquele que você vê o cavalo agir igual o gato, assim, em frente a um bezerro, a uma vaca? Você já viu essa cena? Aquela é a modalidade de apartação. E dela derivam algumas outras. Que é exatamente, ela simula você separar uma res, né, dentro de um curral praticamente também. Que é o quê? Não, essa res não pode se voltar para o bando dela, né? Para o meio do gado. Aí ele faz todo aquele trajeto de corte. É um treinamento que o ser humano imprime nele. E na sequência genética fica guardado. Fica? Fica. Olha que interessante, né? A gente faz seleção genética de gado para leite. E para corte, não faz? Para o cavalo a gente faz para esporte. Para esporte? Para esportes. Então, a configuração de um cavalo de salto é um pescoço esguio, né? Uma cernelha alta, membros altos e com boa flexibilidade. Não precisa ter um posterior como um de quarto de milha, né? Porque ele é mais esguio. Você conhece quais as raças assim, de cabeça? Quais você citaria aqui? No Brasil a gente tem o brasileiro de hipismo, que serve tanto para salto quanto para adestramento. Brasileiro de hipismo? Sim, ele reúne todas as raças europeias, Ergersheind, Holsteiner. Eu sou uma amante do lusitano, que é o cavalo... Lusitano. Uma das linhagens mais antigas do mundo. O pessoal fala que quarto de milha, qual é a diferença? O que é o quarto de milha? O quarto de milha tem uma origem diferente. É Mustang com cavalos ingleses. No período da Guerra Civil nos Estados Unidos, eles precisavam de animais para a tropa, né? Para abastecer a guerra. Então, e melhorar aqueles animais. Aí eles matavam o garanhão do bando e soltavam um inglês, né, entre eles. Aí desenvolveu esse animal resistente, rústico,
mas destinado a trabalho. É interessante mesmo, porque quando você pega um cavalo de trabalho, você sabe que ele aponta as orelhinhas quando vê uma vaca. É mesmo? E nunca conheceu. É da genética dele, da raça genética. dele, A memória genética, segundo o pessoal que estuda isso, é dada pelo DNA da mãe. Da mãe? Da mãe. Por isso é bom você apostar em fêmeas que já foram campeãs. Legal. E o Appaloosa? O Appaloosa foi uma raça, tanto Appaloosa quanto o Paint Horse. Ele é assim, como o cavalo dessas pelagens não dá pares, os exércitos deixavam eles realmente para os índios. É mesmo? Exato. Como assim? Porque quando você monta um pelotão de cavalaria, você usa agrupas pela pelagem, o par, né? Eu montada num cavalo tordilho, o meu parceiro do lado, né? Vai montar um cavalo de cor parecida, da pelagem parecida. Então, esses cavalos foram renegados, né? Falaram, não, isso é cavalo de índio, literalmente. Essa ficou a expressão. Porque você nunca vai ter dois iguais. Eles são tipo dálmata, né? São isso, né? Você nunca. Aí a hora que você coloca lá no meio de todas aquelas. O pelotão todinho de pelagem sólida, ele destoa. E o exército gosta de padrão. O exército também gosta muito de cavalos brancos, né? Os comandantes, né? Por que todo... o cavalo remete a realeza, né? O cavalo você falou do Alexandre o Grande. Você falou cavalo também branco do Alexandre o Grande. Você falou mas é literal. Bonaparte, né? Bonaparte. Tinha um cavalo branco. Deixa eu ver exatamente. Aqui, cavalo branco. Aí derivam assim as raças ibéricas, né? Que é o lusitano e as raças espanholas, né? E o árabe? O árabe é uma... mistura. Ele carrega muitas lendas. Não, pelo contrário. Ele é mais cabeludão, assim, né? Mais bonitão. É um cavalo muito esguio, né? Fino, esguio, tem suas linhagens e tal. No entanto, ele tem que ser esguio porque é para galopar nas areias. Né? Você não pode ser pesado, senão você afunda. Entendi. Mas é um animal muito resistente. Ele e o Alcatec, né, que é uma raça da Rússia, ali, do leste europeu, eles disputam, brigam como a mais antiga do mundo. Esses que tem na roça no Brasil são o quê? Predominantemente machadores. Predominantemente. É a raça que mais temos aqui interior no de Brasil. Goiás, interior do no Bahia, Brasil Maranhão, todo, Nordeste. O machador é um animal, é a raça que tem maior número hoje. Eu tenho e trabalho também nessa linhagem, tenho uma égua, mas vamos falar assim, o que me decepciona um pouco é aproveitar só eles para andar para frente. Eu vejo muito mais habilidade neles do que só um poeirão. É mesmo? Sim. Quando a pessoa começa, qual é o... tipo, alguns pensam, a égua, outro não, é o cavalo. O que é melhor para o início? A égua é mais brava, o cavalo é mais bravo. Para iniciar na equitação, é uma pessoa que não sabe nada. Aí eu vou te responder. Para cavaleiro jovem, cavalo mais experiente. Mas assim, experiente nem sempre quer dizer idade. Um velho. Entendeu? Não precisa ser um cavalo mansinho. velho. É aquele que vai ter paciência de aguentar os seus desaforos com ele. E é literal. A gente vê assim, gente, vê que tanto desaforo que esse cavalo aguenta. Mas esse é o cavalo mais importante da sua vida, é o primeiro. Então, é válido, gente. O processo de aprendizagem passa por a gente não ter a coordenação suficiente para falar para o cavalo que você quer. Porque a tradição diz que para você ser um bom cavaleiro, você tem que ser um excelente pianista nas mãos e um bailarino nos pés. E realmente a gente ganha uma propriocepção diferente. Se você pender a cabeça para frente, já gera um resultado diferente. É mesmo? Exatamente. Você ficar olhando para as orelhas do cavalo. Aquele cavaleiro inexperiente faz isso demais. Faz, né? Isso. Mas também é porque ele fica com medo, né?
Você tem medo de cair. Ele acha linda, a maioria acha linda, e realmente é linda. A minha visão, os árabes falam, né, que o melhor vento é aquele que passa pelas orelhas do seu cavalo. É legal, tá virando poesia já. E é poético, é o que eu te falei, é a arte de educar reis. Porque primeiro você serve para ser servido, você tem que tratar muito bem o seu cavalo, porque ele te unge de força, né, e velocidade. Eu não me sinto, eu já saí inúmeras vezes à noite, saio sozinha, já passei em lugares assim, tipo, não, vou sair a cavalo e passei numa favela, né? A cavalo eu me senti tranquila. Porque quem é que tá ungido da força de 18 homens? Era eu. Tem isso mesmo de 18 homens? Existem estudos, né? Tem estudos publicados pelo Ezequex, né? O Exército. Tudo que fala de força, né? Remete ao cavalo, né? Até os cavalos do carro, né? O cavalo é o maior paradoxo, é isso que eu te falei. Ele sozinho ele vai sempre ser o covarde. Mas sobre a sua liderança, você, ser humano... Quando é que o cavalo toma... Você falou que é perigoso deixar o cavalo tomar as rédeas. Quando é que o cavalo começa a tomar as rédeas? É exatamente aí que entra o fato perigoso. Ele vai entrar em modo de fuga, né? Aí o cavalo, ele nesse modo de fuga, ele tá, vamos falar assim, só quer se defender e usa de velocidade. E aí ele pode corcoviar e te lançar ao chão, tá certo. O perigo disso é você não saber cair, né? Porque eu já passei por inúmeras quedas. Inúmeras. Essa questão da queda também, aí entra acidentes, né? Aí entra como você conta a sua história. Quer ver, perceber? Se eu te contar, olha, em uma aula minha, eu fiquei uma vez revoltada que eu agendei assim, não, eu quero entrar na prova com este cavalo. Cheguei lá no dia de pagar a inscrição, como eu era uma aluna tida como avançada, excederam a minha inscrição para uma criança, uma pessoa que menos preparada. Fiquei revoltada, não vou competir não volto aqui mais, né? Orgulho adolescente, né? Aí, o coração doeu. Fui lá só para assistir a aulinha, né? Aí vem meu instrutor, tava de bermuda e sapatilha. Monta essa égua aqui para mim. Montei a tal da égua, sabendo que ela era a mais difícil da escola. E ele tinha uma sequência de obstáculos, eram 3 obstáculos. Com um lance só de galope, 1, 2, 3, e um com 2 lances no final, o 4º. E esse era uma largura e ia aumentando a dificuldade. Então ele armou exatamente esse obstáculo, eu sem recurso nenhum. Não tinha uma espora, não tinha um chicote, só estava com o capacete emprestado e nem estava com bota, nada que me protegesse. Saltei a primeira vez, mas eu conhecia de vista, nunca havia montado. Montei, passei o obstáculo a primeira vez, na segunda vez, no último obstáculo ela frenou. Eu voei. Caiu. Voei, literal. Sabe aquele de voar e sair arrancando a cabeçada que a gente vê em vídeo? Eu fiz isso. Montei de novo, passei o obstáculo com mais força e determinação, saltei. Repetimos, eu voei de novo. É mesmo? Caí. 1, 2, 3. Na 4ª vez, eu caí em cima do obstáculo. Cada vez, alternado, né? Corrigia, passava, voltava. De novo, ela frenava, ela acionava o ABS. E é um espaço pequeno. Aí, caí em cima das madeiras, literalmente. Assim, eu falei, as costas em cima. Fez aquele L, assim, né? A cambalhota no ar. E meu instrutor chegou e perguntou, você tá bem? Eu não tinha... A última fagulha de ar foi 100. 100. Peguei a égua. Me emprestaram um chicote e tal, mas não é para agredir, é só para estimular o movimento para frente. Passei e ele falou, agora você está dispensada. Você tem que ter esse sangue no olho para você empreender, você tem que ter esse sangue no olho para você viver a sua vida com liberdade. Animal, né? Não é só com animal, não, é para tudo na sua vida. Esse é um estilo de vida que você tem que levar a filosofia do cavalo para todas as áreas da sua vida. Não tem como você... Existe, né? Lógico, as variedades humanas, mas se você leva essa filosofia, né? Você tá ungido de poder.
Você sabe que você é assim. Você está dando o seu melhor o tempo todo pro cavalo, né? Manutenção, servir, né? Você só desiste quando você chega no resultado. Pelo menos na sua visão de sucesso, você chegou lá. Com certeza, com certeza. Você chegou lá. Fala em sucesso, como é que surgiu essa questão de a rainha do feno? Como é que foi isso? Olha, em 2021, eu bater na minha porta e falar assim, eu quero fazer feno em tal lugar, arrumei uma área. Você vai lá fazer? Vou. Rio Verde, Goiás. Aí fui pra lá, deu tanto trabalho, tanto trabalho, que eu fiquei 40 dias na fazenda. Caramba! E correndo atrás de pessoas, equipe, tudo, e equipamento dando problema, porque... E naquele ano eu dediquei a trabalhar fora de casa, a prestar serviço, o que aumenta a sua expertise nisso grandemente. Aí eu vi, gente, se todo mundo assim, né, tá precisando de feno, eu já sabia que precisava, porque eu passei por essa dor, né? Você tem cavalo, mas não tô achando comida. Então alguém tem que aprender. Vim do Paraná. Do Paraná fiz a minha área, da minha área eu prestei serviço. Conheci outras pessoas que também atuavam na área e ainda assim achei carência. E como eu conheci o mercado de Brasília, né, morei aqui há alguns anos, eu falei, eu vou voltar para Brasília. Vou empreender em Brasília. Vou empreender em Brasília de novo, né? Estou há 5 anos já com esse trabalho com o feno, desde 5 anos, desde plantar lá em casa, colher, depois ir para fora. E no ano passado... trabalhoso esse período? Para ser sincera, é muito. Muito trabalhoso? Muito. E é barato, né? Ou não? Não vou falar para você que é barato. Porque hoje, vamos falar assim, o problema nosso sempre vai ser reposição de nutrientes no solo. Porque o feno tem essa característica. Você vai cortar tudo e levar embora. Tem que plantar outro feno. Não tem que plantar, mas você tem que repor todo o nutriente. Você não gera matéria orgânica igual quando você deixa a folha cair, né, apodrecer, todo aquele ciclo de matéria orgânica. Na área que você planta feno, não tem. Você tem que repor de outras fontes. Outras fontes. Repõe. Aí, por exemplo, vamos usar matéria orgânica de suínos, de vaca, mas ainda assim você tem que fazer toda. É uma lavoura que exige ainda um cuidado periódico. Existem lugares que eles chegam a cortar 8 a 9 vezes no ano, mas é um clima muito propício. É porque praticamente além de 3 clima, meses, né? Ficou sem cortar no ano, né? Na verdade tem um intervalo maior no inverno, porque a gente tem menos luz. Aqui mesmo a gente sofre com isso, né? Porque os dias são menores e é uma grama de aspecto tropical, né? A Tifton e algumas outras variantes. Então ela dá uma estacionada ali. A melhor é essa? Hoje sim. Hoje eu desconheço um alimento verde que vai proporcionar no mínimo 12% de proteína. Caramba, 12% é muita coisa, né? Nossas rações de manutenção para equinos é de 12%. Manutenção. De alto desempenho de 18%. E ela chega assim, aí vamos falar assim, tá ruim é 12%. Chega a 18%, 17%, no tamanho adequado, com manejo adequado, chega. Como é que alter nutritivo mesmo. Tem uma questão aqui que é relacionada a como você auxilia uma pessoa a comprar um cavalo. Aí você tem que conhecer o... tempo, Desculpa. né? Desculpa. Não, tranquilo. Vamos lá. Você já montou o cavalo, né? Não. Jamais. Não tenho coragem, não. Por quê? Sei lá, eu tenho medo. Eu sou mole. Medo é sensação de desconhecido. É por isso. Eu acho que é isso aí. E realmente, a hora que você olha... Quando você vê uma pessoa montada, você olha ela de baixo para cima. Você não é a mesma posição que você olharia um rei e uma rainha, não é? Exatamente, aí que entra. Então, vamos lá. Você nunca montou na vida. Começa dentro da escola. Você já montou, Fagner? Fagner monta, né? Máquina de montar ali. Aí é o que eu te falo, mas é um relacionamento de confiança.
E o primeiro passo tem que ser seu, não é o outro. Vê se isso também não é filosofia de vida. Primeiro Exatamente. você dá. Você tem que dar um passo em direção. Isso, é o passo de fé, né? Mas o seu passo nesse caso é para cima. E é muito, muito interessante. Então vamos lá, você nunca montou a cavalo na vida. E a hora que você montar, você vai, Mas eu já assisti você vai vários ver filmes de isso. cavalo. Isso. Então, ao montar, você vai entender o que eu estou te falando. Você vai viver uma experiência de liderança sem arrogância. Você vai estar, vamos falar, sentando num trono, né? Que move. O cavalo, diferente da moto, não adianta você só espremer até acabar a gasolina e tá tudo bem. Não. Ele tem sensibilidade de uma mosca na pele dele. Então, isso vai fazendo com que você tem que alinhar realmente corpo, mente, alma e coração. O cavalo reúne os 4 principais profissionais que o ser humano precisa. Quer entender? Ó, se você precisa de um educador físico, né? É para cuidar do seu corpo físico. É um esporte. Você trabalha todas as musculaturas possíveis. Aí você faz o levantamento do que aquela pessoa necessita para você identificar o perfil dela. Identificar o potencial dela e casar com um animal, que é um casamento, né? Vamos falar assim, confiança, né? E casar ela com um animal adequado, com a expectativa dela. Quem pede para comprar um cavalo? É um pai que quer dar um presente para uma filha? É um pai que quer dar um presente para a filha. É uma pessoa que sempre quis ter um cavalo, né? E aí é que entra, né, gente? Normalmente tem alguns conflitos, por exemplo. O pai quer dar um cavalo para a filha, sempre quer procurar o cavalo barato. E eu te falo que deveria ser o contrário. Porque quanto mais o cavalo que ganha competição é o mais bem treinado. Não é o que você acha mais bonito, feio, o que for. Então, o melhor cavalo para você, no seu caso, vai sempre ser o cavalo mais bem treinado. E isso empreende horas e anos. E é assim, é uma coisa que você tá... É um esporte, se eu não me engano, profissões, né? A mais perigosa do planeta é ser astronauta. Segundo, mergulhador. E entre essas 5 aí tá o cavaleiro profissional. Deve ser bem perigoso. Você tem mesmo. ideia, no rodeio, a força G do cavalo, que sai daquele brete, né? E sai pulando, a força G aplicada nele é de 6. É maior do que o lançamento de um foguete para sair fora da Terra. Só que dura milésimos de segundo. O auge, né? O do 0 a 1000 dele, né? É isso. E agora você imagina, quanta musculatura exige de você a hora que um cavalo se assusta a ponto de sair de 0 a 100. Aí eu tava te falando, né? Entrou o educador físico, né? É um esporte. Sim. Você precisa de um psicólogo, porque o cavalo ele vai te ensinar a ter controle emocional. Te ensina sim, porque senão, olha, eu vou te falar assim, eu trabalho com cavalo. O dia que eu me irritar e bater no cavalo, por qual razão ele vai me seguir? Então eu tenho que dominar o meu emocional o tempo todo para ter domínio sobre ele. É jogar pela janela antes de serviço, porque naquele dia você estava ruim. O cavalo é mais pela emocional? O cavalo tem, vou te contar assim. E vou só terminar aqui, né? O emocional. Continua isso. Né? O psicólogo, né? Psicólogo. O mental também. Você tem que estar concentrado, porque é uma posição de poder, mas também é de instabilidade. Você não tem cinto de segurança ali em cima, né? Então, foi físico, mental, emocional. Psicológico. E psicológico. E também entra da alma. Porque você, querendo ou não, a hora que você entra em alinha todos esses 4, você está em meditação. Em comunhão com a natureza. As pessoas adoram sair a cavalo e viver verde e tudo, porque você alinha, entendeu? Corpo, mente, alma e coração. Mas vamos voltar lá, qual que é a parte mesmo que você perguntou? Bom. Você lembra? A produção ali, você lembra? Eu estou prestando atenção mais está funcionando tudo aqui.
É porque assim, essa ligação do cavaleiro com o cavalo, ela é emocional? É tudo, como eu te falei. E assim, o cavalo, ele vai te dar o tudo mesmo. É o único animal na terra que ele vai te carregar até ele morrer de fadiga. A mula não faz isso. Né? Um jumento não fará isso, né? E eu desconheço outro que vai se dar dessa forma. E é conhecido isso, é um fato. Aí, quais são os aspectos que você orienta a pessoa a escolher o cavalo, assim? Primeiro tem que estar alinhado com o seu sonho. Vamos falar, se Você o seu falou que, sonho geralmente- é ser o cowboy do filme, a gente vai te indicar as raças de trabalho. Se seu sonho é ser aquele vaqueiro de Portugal, você já viu, Equitação de Trabalho? Não, né? Não. Esses são clássicos, montam estilo clássico, mas lidam com gado. Um cavaleiro de tourada. Existe uma modalidade chamada tauromaquia montada. Tauromaquia montada. Isso, é desafiar aquele touro lá, nas arenas de Portugal e Espanha, montado a cavalo. E é uma expressão belíssima de conjunção, né? É a visão do centauro, aquilo. Literalmente. Mas eu já cansei de ver as apresentações que eles tiram a cabeçada. O cavalo desafia o touro pela postura dele, assim, cresce. E desafia o touro, vem o embate touro e cavalo. O cavalo faz um drible e o cavaleiro espeta as estacas no dorso do touro. Nossa. Não, é um esporte que eu gosto muito. Olha, em Portugal essas estacas são adesivas. Na Espanha ainda é para ferir. Essa informação nem tenho certeza se é recente, né? É antiga. E tanto que lá juntam-se 10 homens, né, que faz esse mesmo movimento para retirar o touro da arena. Eles abraçam o touro, imobilizam ele completamente e levam ele fora da arena. Caramba. Os miuras. E você falou que geralmente os pais, a pessoa que quer comprar um cavalo, geralmente quer um cavalo barato. Por quê? É muito caro. O cavalo é caro. Olha, o cavalo ele come 14 horas por dia. O ideal é ele mastigar esse tanto de tempo. É mesmo? Ficar o tempo todo mastigando? O tempo todo mastigando. É por isso que eu te falei, o feno não fica barato se você for proporcionar o que a natureza proporciona, né? Mas é necessário, mesmo que seja pequenas doses distribuídas ao longo do dia. Igual eu te falei, ainda garante a longevidade de 7 para 30. Ter um cavalo precisa ter um local também, né? Sim, mas você sabe que, pelo menos em Goiânia, segundo a nossa legislação lá, né? Eu posso ter o meu no quintal de casa. Goiânia. É um animal doméstico, gente. Por mais que seja enorme, grande, não sei o quê, o maior crime que eu vejo é falar assim, vou aposentar meu cavalo, vou levar para fazenda e soltar num pasto. Ele viveu 20 e tantos anos da vida dele com humanos, servindo humanos. Aí você fala assim, ó, agora eu não te quero mais, vou te abandonar aqui. Psicologicamente, a psique do cavalo vai arruinar, ele vai morrer. Você está levando ele para morrer. Você não pega o seu cachorro velho, guarda no canil com água e comida e esquece dele. Faz isso? O outro lá, se parar de trabalhar, é que ele sofre. Porque essa interação entre nós é de servir. Ele nos serve. Se ele deixa de servir, qual que é o propósito de vida dele? E a gente imprime isso. São mais de 5.000 anos que o cavalo nos acompanha aí, conquistando territórios, vivendo, servindo, né? Algumas regiões do mundo ainda servem de alimento, outras de leite. Então, não me faz sentido, por exemplo, aposentar um cavalo. Eu tive notícia de um cavalo de 36 anos lá em Belém do Pará, que foi do meu instrutor. Ele recebeu a ligação assim, seu cavalo morreu. Tinha 16 anos que eu não falava com ninguém de lá. Meu cavalo morreu? Que cavalo? O cavalo seu. Gente, ele fez a conta assim, 36 anos. Só que o cavalo, depois que ele foi embora, foi trabalhar numa escola. Esse cavalo que trabalhou nessa escola, né? E o natural é isso. O Balubê de Rouet, que foi 2 vezes campeão mundial, né, dos Jogos Olímpicos, ele morreu trabalhando com crianças. Ele morreu com 26 anos,
trabalhando com crianças. Qual é a média de idade do cavalo? 30, 20 a 30 anos? Na mão do ser humano, sim. Fora não aguenta? 25 anos, não aguenta. Na natureza? Vamos falar assim, existe, por exemplo, eu tenho éguas de reprodução. Beleza. Mas eu tenho que assessorar elas mensalmente, diariamente, visualizar, ver se não está com... fazer todos os tratamentos de saúde. Eu não preciso montá-las. Né? Mas eu tenho que ter cuidados sanitários, de saúde mesmo, sabe? Com ela, né? Com elas o tempo todo, senão ela não vai sobreviver, vai ficar naquele limite, 7 anos. Quem quiser falar com você, quem quiser a sua consultoria, te procura onde? No Instagram? Pode me procurar no Instagram, também tem meu telefone, né? 62, ainda, é o 99830 9980. Lá também eu trabalho com feno, com mudas de Tifton, plantio. E estou aumentando um pouquinho a gama já, né? Já estou com fornecedores de capiaçu também. Porque tem a demanda, as pessoas querem ser servidas e a gente está aqui para servir, porque é uma honra. Que legal. Maiara Leão. Além de consultoria com cavalos, né? Instruções. A gente doma, treina em modalidades clássicas e western, eu e meu esposo. Legal. Maiara Leão, a rainha do feno, muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui no Despluga. Antes de ir embora, eu queria pedir para você deixar uma mensagem aqui nessa câmera para os nossos espectadores. Bem, olha, gente, a arte de educar reis é milenar. A gente está aqui exatamente porque isso sempre deu certo, né? E o cavalo é a maior arma de guerra, mas a gente transforma isso através de você, pela sua liderança. Vem viver essa magia aqui, ó. O cavalo vai te curar também de tantas doenças, você me perguntou, né? Síndrome de pânico, estresse, depressão. Cavalo cura. Andar de cavalo é legal, né? Sempre. É em tudo. Legal, Maiara. Só chamar, gente. Liga aí para nós. Muito obrigado, viu? Pela sua participação, sua presença, viu? Obrigada, Euclides. É uma satisfação, uma honra estar aqui. E são poucas as vezes que a gente pode usar essa palavra hoje em dia, né? E fico grata por abrir esse espaço a mim, a minha consultoria, né? E a Rainha do Feno e o CTM King's Horse. Vou te pedir aqui também para um instante, porque a gente está trazendo um campeão. Conta essa história aí. Chamado Gilson Vendrame. Gilson Vendrame, um grande treinador de rédeas, conhecido internacionalmente, né? Ele foi vice-campeão do mundo, várias vezes campeão do Porto do Futuro aqui no Brasil. É a primeira vez que ele está aqui em Brasília, e sou eu e meu esposo que então estamos, né, trazendo ele para cá, para um curso nos dias 17, 18 e 19 de março, no Parque da Granja do Torto, pista coberta. Temos ainda 3 vagas para quem é... 3 vagas, 3 vagas para montado. Vagas, né? Para montado aquele que quer ter uma consulta, né? Entender melhor, prosperar nesse relacionamento com o seu cavalo, né? Estamos trazendo uma pessoa que é um dos números, está entre os 5 aí do país, com certeza, e representativamente do mundo. Caramba, que legal. E a gente produz, você já viu, né? Brasileiro, a gente produz o melhor para todo lugar. Isso me orgulha muito. Com certeza. Eu fico revoltada quando falam mal de nós, porque eu falo de coração. Nós somos pessoas muito competentes e generosas. Sim. Em qualquer coisa que a gente se propõe. Sim. E isso me orgulha muito, né? A gente tem que se sentir feliz com a nossa nação. Então, gente, o curso do Vendrame está à disposição, montado, só temos 3 vagas. E está promocional o valor das vagas ainda até dia 15/2, né, de fevereiro. Agora ainda está 1.500 montado e o ouvinte está 500. Depois, o ouvinte é o quê? Fica só ouvindo? Ele assiste as aulas, ouve, interage, mas não vai fazer a parte prática a cavalo. Entendi. Mas eu aprendi muito assistindo também, gente. É uma escola. Sim, porque, querendo ou não, a gente entra pelos olhos, né? Tudo entra pelos olhos. Os seus sonhos, aquilo que você nunca viu, você não deseja.
Verdade, porque o olho não viu, o coração não sentiu, né? Mas não deseja também. Se você nunca viu o Mickey Mouse, você não vai ter nenhum relacionamento com ele. É verdade. É a mesma coisa. Então, ainda está promocional, depois vai aumentar. O de ouvinte vai para R$700. E montado, eu acho que não vai chegar até lá, então. Como é que é o nome dele, do professor? É o Gilson Vendrame. Gilson Vendrame, né? Vendrame. Uhum. O cara é o cara. É o cara. Né? É o cara. Tá ok, Mayara. Obrigado, viu? Muito obrigado. Te agradeço, Euclides, uma satisfação. E meus cumprimentos à sua esposa. Ok. Quero agradecer você também que esteve conosco até aqui. Muito obrigado. Não esqueça de visitar lá o Instagram da Mayara, verificar a questão lá com o professor Gilson Vendrame, né? Que vai ser muito especial a participação dele. Com certeza vai trazer muitos conhecimentos para você. Eu vou ficando por aqui, ainda lembrando de você se inscrever no canal e deixar o seu joinha pra gente, tá bom? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui.